Tiago, a seguir aos karts, quem quer fazer uma carreira no automobilismo, principalmente se aponta para a Fórmula 1, tem que ir logicamente para as fórmulas. Gostava que agora me falasse um bocadinho dessa tua fase. Bem, quando nós damos o salto para os fórmulas já é um salto muito grande. Lá está, voltamos novamente ao problema dos apoios. Eu sempre tive, todos os apoios foram sempre de empresas, de patrocínios. Quando passei para os fórmulas já eram verbas astronómicas, mas mesmo assim consegui seguir para a Fórmula 4, onde fiz algumas provas do Campeonato Nacional na altura, e depois fui para a Inglaterra, onde fiz Campeonato Inglês, Campeonato Europa, Fórmula 4 Festival, em Fórmula 4. Mais tarde passei para a Fórmula Renault, onde sempre com o objetivo de evoluir para outras fórmulas. Não tive um trajeto muito longo, dado que começaram a escassar os apoios, e então chegou a altura, mesmo fazendo testes para várias equipas de Fórmula 3 e de outras categorias, os apoios não eram muitos, então tive que deixar a competição automóvel. Mas, no entanto, como já disse há pouco, há outros benefícios que um piloto ganha ao longo da sua experiência como piloto e que me ajudaram no meu dia-a-dia e até no curso que depois acabei por tirar em Inglaterra, dado que, como estava em Inglaterra na competição, acabei por tirar o curso de Engenharia Automóvel, que me ajudou a entender um pouco mais a nível dos automóveis, portanto o setup de um automóvel e também a forma como construir e evoluir um automóvel. Aliás, ir para a Inglaterra faz parte, ou pelo menos ir lá para fora, faz parte da carreira, da fase de crescimento de um piloto, não é? Exatamente, em Inglaterra onde tudo se passa a nível da competição automóvel e a nível de tudo que é relacionado com os automóveis, e foi logo o meu objetivo principal na altura, foi mesmo ir para a Inglaterra, onde passei bons tempos. Fui muito novo para a Inglaterra, tive que me tornar independente muito novo, e pronto, tudo correu bem, embora o objetivo que eu tinha na altura, que era ser o tal piloto de Fórmula 1, é sempre muito difícil, é um objetivo sempre muito difícil para um piloto português, porque, como todos sabemos, isto depende de apoios financeiros, principalmente hoje em dia depende de muitos apoios financeiros, o que não consegui na altura, mas, como disse há pouco, portanto, ajudou-me no meu crescimento como pessoa e também na minha forma de estar na vida. E agora vamos conhecer um pouco melhor o que era o Suzuki Swift, que hoje apresentamos. O Swift está no mercado desde 1984, mas a história da Suzuki começa como uma empresa de tiares fundada por Michio Suzuki no início do século XX. Nos anos 30 do século passado, iniciaram-se os estudos para a construção de automóveis. Em 1937 aparece o primeiro protótipo. Logo depois vem a guerra, o que obriga a fábrica a seguir outros caminhos. Em 51, o têxtil está em crise. Os tiares deixam de se vender, a oportunidade de negócio aparece na produção de motores e veículos. Começa por fabricar motores de 36 e 50 cm3, que logo mais tarde, em 1954, são adaptados em bicicletas. A cilindrada crescia, passavam a ter 58 cm3. As Suzukis popularizavam-se como um excelente meio de transporte, muito prático e bem menos cansativo do que andar a pedal. Das bicicletas a motor para as motos foi um salto e chegamos a 1959, quando o S é adotado como símbolo da marca, aparecendo desde então nas laterais dos depósitos e na frente do primeiro automóvel, o Suzu Light, o modelo que dava origem aos veículos compactos no Japão. Com os anos 70 e 80, a Suzuki Motor Company diversifica a produção. O primeiro veículo de tração integral aparece com a designação SJ. Os motores fora de bordo são igualmente aposta da marca, que amplia a área de atuação para equipamentos médicos e até para casas pré-fabricadas. Chegamos a 84 e com esse ano chegou o Swift. Já nessa altura, um utilitário com uma versão mais vitaminada de vocação desportiva. No final dos anos 80, aparecia uma nova versão, cujo design representava uma verdadeira ruptura com o anterior. Linhas curvas, cintura elevada e amplas superfícies envidraçadas marcavam a diferença. Neste modelo, o destaque ia inteiramente para o GTI, cujo motor de 1300 cm3 debitava 115 cavalos. Foi produzido até 2004, a altura em que passou testemunho. O novo Swift ganha uma personalidade de desenho que lhe fica como marca e se mantém até aos nossos dias. Em 2007 é lançada a nova versão, que se distingue fundamentalmente pelos interiores.
O mais recente dos Swifts não esconde o ADN, apesar das inúmeras diferenças que começam logo no tamanho. A qualidade de construção do Swift é boa, tem boa instrumentação, tem bons materiais e é um veículo muito sólido. Tiago, há pouco falavas da tua atividade profissional, que continuas ligado aos automóveis, no fundo, a tua paixão de sempre. Exatamente, foi essa a grande vantagem de ter começado na competição e depois de ter estado em Inglaterra a estudar. Continuo neste momento, trabalho com várias marcas na área do desenvolvimento de novos produtos e também na área da formação técnica e ações promocionais. Portanto, são atividades que todas as marcas necessitam para promover um veículo novo. E também uma das áreas que mais gosto e que mais me apaixona, que até está um pouco ligada à forma como nós avaliamos um carro na competição, é a parte do desenvolvimento de um produto novo, ainda em fase de protótipo, porque dá-nos, de certa forma, algum orgulho quando depois trabalhamos num veículo em forma de protótipo e depois vemos no nosso dia-a-dia um carro que, de certa forma, tivemos algum envolvimento. O protótipo, isso leva-me justamente à pergunta seguinte. O que é que tu fazes a partir do momento em que tens o protótipo na mão? De que forma é que o carro te chega? Que carro é aquele? Como é que o veículo depois cresce? Ele cresce de uma forma muito simples, portanto, nós muitas vezes só temos que adaptar o veículo ao mercado europeu. São marcas que desenvolvem, a título de exemplo, uma marca japonesa desenvolve um carro normalmente para o mercado japonês e nós depois fazemos o trabalho de adaptação ao mercado europeu. Vamos para pistas de testes que existem por toda a Europa e fazemos essa adaptação. Isto é um exemplo. O exemplo que tu deste de um carro japonês, quando chega às mãos, o que é que depois tu fazes? Vais dizer que o carro tem que ter vidros elétricos e o comando de vidros elétricos tem que estar num sítio, ou por outro lado vais-te debruçar mais sobre as questões dinâmicas do carro? Nós normalmente debruçamos mais sobre as questões dinâmicas, mas normalmente os engenheiros-chefes japoneses gostam do nosso ponto de vista, como europeus, em algumas questões, tipo a qualidade dos materiais no interior, a posição de condução, porque, por exemplo, um condutor japonês gosta mais de uma posição de condução mais alta do que um condutor europeu. Isto é um exemplo. Abrangemos a parte dinâmica, sim, mas também aproveitamos para ajudar no aperfeiçoamento do interior do veículo para o mercado europeu. Muito bem, e essa experiência vai ser fundamental para que conheças um pouco melhor o Swift. O nosso convidado é a pessoa certa para experimentar este carro japonês. Portanto, algo que eu reparo logo quando me sento num veículo é na posição de condução. Reparamos que, por exemplo, neste Suzuki Swift é de fácil adaptação ao condutor. Podemos ajustar o volante em profundidade e em altura também. Se tivermos uma boa assistência equilibrada, que é o que deparamos aqui no Suzuki Swift, ajuda-nos a ter um bom contacto com o veículo, mas também não se torna muito difícil de conduzir esse veículo no nosso dia-a-dia. Visibilidade para o exterior também é excelente, a utilização dos espelhos, dimensões dos espelhos adequado para o tamanho do veículo. A sensibilidade do pedal travão também é eficaz, portanto não é esponjoso. Vemos que a qualidade de construção do Swift é boa, tem boa instrumentação, tem bons materiais e é um veículo muito sólido. Vemos que é um veículo muito dinâmico, ágil, com um comportamento um pouco desportivo, sem comprometer muito o conforto para a utilização no nosso dia-a-dia. É de fácil utilização, é de fácil leitura dos instrumentos no painel de controle. A caixa de velocidades tem um manuseamento muito fácil, muito preciso. Portanto, do meu ponto de vista, é um veículo com saldo positivo e parabéns à Suzuki.